prece inicial. Marina. Boa noite mais uma vez, que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto e assim dizer: Senhor Jesus, Deus nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, a te agradecer por mais esse dia, por mais esse momento, Senhor, de aprendizado, que possamos ter os nossos corações abertos e a nossa mente. Ilumina, Senhor, o nosso palestrante da noite de hoje e bênçãos a todos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Então, aí, todos muito bem postos já, com mensagem, com prece, com assim prescreve os nossos trabalhos. Sejam bem-vindas, Leusa e Tan, que entraram depois, que Jesus a todos nos abençoe. E hoje nós temos nosso Túlio aqui conosco, né, que aceitou o nosso convite para o nosso evangelho, e ele vai dar continuidade aos temas já trabalhados do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 13, missão do homem inteligente na Terra. Túlio, que Jesus lhe abençoe, lhe inspire. A palavra é sua, meu amigo. Até às 9h15. Fique em paz. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa, né? Prazer enorme toda vez que a gente pode servir a doutrina, servir o Evangelho de Jesus, e em uma casa que transmite já de forma virtual, mas chega para nós aqui o sorriso, né, os olhares de acolhimento, e encontrar já uma amiga tão querida, né, que é aqui, com a Márcia também, são pessoas que eu já trabalho há muito tempo, né, então torna o trabalho da gente mais fácil, né. E trabalhar realmente esse capítulo do Evangelho de Jesus, bacana, né, porque todo apostolado evangélico do Cristo nos convida a uma reflexão contínua nesse processo de evolução que nos encontramos, embora muitas vezes nas nossas próprias reflexões a gente percebe que em alguns momentos a gente parece que caminha meio que devagar, né? Parece, então, vem muito a calhar com o momento esse item em que a gente vai abordar na noite de hoje, e é realmente assim: bem-aventurados os pobres de espírito, a missão do homem inteligente na Terra, né? Como a casa já vem trabalhando aí ao longo de algumas semanas esse capítulo, né? Então, a gente vai resgatar de forma bem rápida só a questão: o que a gente deve entender por pobre de espírito, né? Porque em alguns momentos a gente, de forma equivocada, a gente acha que são aqueles que são desprovidos, né, de um raciocínio rápido, de inteligência, são aqueles que são mais lentos, são aqueles que são mais... Aí a gente começa a rotular de várias formas, e cada vez que a gente vai rotulando, a gente vai se distanciando cada vez mais do sentido evangélico, né, e principalmente do sentido moral que o Cristo traz para essa reflexão, né? E lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, a gente tem essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E aí, então, Cristo, ele nos remete à reflexão e nos toma por pobre de espírito, e toma por pobre de espírito, na verdade, os humildes. Os humildes, né? Que são aqueles que estão no exercício realmente dessa ferramenta extraordinária que é a humildade, e que tanto a gente ouve falar, tanto a gente lê, tanto a gente estuda, mas parece que a humanidade continua se equivocando no uso ou no exercício da humildade, né? Porque a gente vê aí as utilizações em vários campos de formas equivocadas, né? A gente vê aí aqueles que têm uma oportunidade de exercitar ou desenvolver a inteligência, o intelecto, mas a aplicabilidade moral é desvirtuada. E o próprio Evangelho, no item 13, ele faz essa observância, né? Para tomar cuidado com a vaidade do saber. E quando a gente entra num aspecto filosófico, a gente compreende a existência de duas vertentes. Quando a gente paira sobre a ignorância. Existe o ignorante do ser
e existe o ignorante do saber. O ignorante do ser é aquele que é... O ignorante do saber é aquele que ele erra porque não sabe. Hã? Ele erra porque não sabe, é o ignorante do saber. O ignorante do ser, esse é perigoso, porque esse se encaixa naquele que está fazendo mau uso da sua inteligência. Porque é aquele que conhece, mas ele não faz porque não quer. Ou é aquele que conhece e ele faz para uso ou benefício próprio. E a gente vê hoje, eu percebi, né, eu não tenho o costume de assistir TV aberta, mas fazia muito tempo realmente, e de vez em quando a gente bota lá nos canais para ver se o nome dos apresentadores são os mesmos, né? Se os apresentadores ainda são os mesmos. E uma notícia até entristeceu hoje, quando, não me recordo do estado, acho que foi Espírito Santo, acho que três ou foram seis desembargadores que foram presos por conta de atividades o quê? Ilícitas. E isso é um mau uso da sua inteligência. Isso é um mau uso da oportunidade que teve, né, para desenvolver a inteligência. Porque a inteligência, se nós tomarmos, e é de fato uma riqueza, toda riqueza para os bons olhos de Deus, a gente deve colocar a serviço dos nossos semelhantes. Então, as oportunidades que a gente tem na vida, né, de ter estudado em uma boa escola, de ter participado de eventos aqui ou no exterior, de diversas formas de ter desenvolvido o nosso intelecto, não é para uso próprio apenas, mas é para que a gente possa transformar isso em instrumento de caridade, através de oportunidades para que outros também possam alcançar essa condição, para que outros possam ter acesso a essa condição, né? E na linha contrária, no sentido contrário, a gente vê, por exemplo, o Mark Zuckerberg, né, o desenvolvedor aí da Meta, né, o dono da Meta, que é o Facebook, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp e tal, onde eu vi uma matéria onde ele dizia o seguinte, que para que as pessoas possam adentrar, trabalhar na empresa dele hoje, não é suficiente que elas tenham os títulos acadêmicos, de curso, não, mas que elas tenham um princípio criativo. E o princípio criativo é o quê? É o exercício da inteligência sendo colocada de forma o quê? Útil, sendo colocada a serviço, né, de um propósito, a serviço de um algo. E quando esse algo é bom, quando esse algo é para o benefício, vamos dizer assim, de muitos, no sentido positivo, né, do que a gente está falando, então nós estamos fazendo bom uso desse recurso da inteligência. Mais ainda, quando a gente não se utiliza da vaidade, quando a gente não busca o egoísmo, quando a gente deixa de lado o orgulho, e aí então a gente passa a estar diante das situações com humildade. Porque aquele que é eloquente, aquele que é versado na palavra, desde que ele tenha humildade, ele consegue transitar em todos os meios. Ele consegue transitar em todos os meios. Então, ele vai estar diante daquele que não tem essa oportunidade e ele não vai fazer com que o outro se sinta o quê? Constrangido. Porque a sua intenção não é menosprezar. A sua intenção não é ridicularizar. Então, são nuances que são importantes e que a gente pode, no primeiro momento, dizer assim, mas isso é bobeira, porque se eu aprendo, se eu desenvolvo, se eu tenho uma oportunidade, então por que eu não utilizar? A gente deve utilizar, sim e sempre, mas a gente deve utilizar com humildade. Porque quando a gente utiliza-se, né, das nossas condições para aquele tão popular, né? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Você isso, você aquilo. E a gente começa a colocar os rótulos na frente das pessoas. Então, a gente já começa a entrar nesse ciclo de equívocos tão perigoso que é realmente essa falta de observância, né, em relação àquilo que o Cristo espera de nós.
Jesus ele foi muito claro conosco, né? Eu costumo até dizer, a gente vai trazer até um exemplo paralelo disso, né? Que Jesus ele responde exatamente aquilo que a gente pergunta a ele. Aquilo que é perguntado ao Cristo, o Cristo responde. Só que o Cristo ele sempre está estimulando o movimento. E a gente, muitas vezes, por estar na inércia das ações, a gente quer que as coisas cheguem até nós. Né? A gente quer que as coisas, muitas vezes, a gente espera que as coisas caiam meio que do céu. Né? Infelizmente, a gente ainda comete esses equívocos. Né? E isso passa também pela própria reflexão do Evangelho. Quando a gente, muitas vezes, olha só, não lança aprofundamentos naquilo que o Cristo fala, naquilo que o Cristo diz. Né? Ele fala aqui no final do item 13, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Quando ele fala aqui no finalzinho, na reflexão, na verdade, do Espírito Protetor, né? Que aqui já é na reflexão dos irmãos da espiritualidade, né? E ele diz, o homem abusa da inteligência como de todas as outras suas faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma mão poderosa pode retirar o que lhe concedeu. Então, olha só, isso é muito profundo, porque ele diz aqui o seguinte, que o homem abusa da faculdade da inteligência, assim como de outras. E a gente aprende na doutrina que uma faculdade adquirida é algo que nos pertence, é uma conquista do espírito, né? É uma conquista do espírito. E ele diz, ó, ele é advertido de que essa mesma concessão pode ser retirada. Isso é muito profundo, minha gente, porque a gente está falando de algo que a gente é convidado a exercitar todos os dias. A doutrina espírita diz, olha, no desenvolvimento do ser, ele ocorre, didaticamente falando, sobre duas asas, né? A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Não adianta a gente desenvolver o intelecto sem aplicação moral. Não adianta eu conhecer, se eu não tenho aplicação moral. Certa vez, eu me deparando num estudo com uma casa, e aí, então, tinha uma pessoa que o cara era mais rápido que o Google. Hoje, eu diria até que hoje ele era mais rápido que o chat GPT. Porque quando a gente estava ali na discussão do tema e tal, que a facilitadora ela lançava um questionamento, a pouco ela respondia, dizia o livro e dizia a página. E eu, rapaz, quando era daqui a pouco, uma outra situação, eu disse, não, porque no livro tal, página tal, não sei o que, tem isso. Eu disse, rapaz, esse cabo é o Wikipédia. O cabo é rápido para responder. E, certa vez, né, no alto do meu desenvolvimento espiritual, né, eu fui lá cutucar, né? E aí, então, eu disse, só para convidar esse cidadão para o trabalho na casa, né? E aí, então, quando fui convidado para o trabalho na casa, ele disse, eita, mas eu não posso, porque eu tenho uma ocupação disso, uma ocupação daquilo, e não é muito a minha área, não é o que eu gosto e tal. Aí eu, na hora, minha reflexão foi, do que adianta tanto intelecto se você não consegue ter a humildade de colocar isso em prática? Que serve conhecer tanto se isso não vai se tornar instrumento de caridade? Né? Porque mexe no ego, mexe na vaidade. Enquanto eu estou na minha zona de conforto ali, estão perguntando, eu estou respondendo. Mas eu tiro da minha zona de conforto. Eu digo, olha, sai desse pedestal aí de conhecer tanto literalmente, né? E vamos aqui para a prática moral. Vamos aqui, primeiro, aprender conduta moral pegando a vassoura. Vamos varrer a casa espírita. Vamos ajeitar as cadeiras. Vamos ficar na recepção da casa. Vamos cortar a verdura. Vamos fazer isso, vamos aquilo. E aí as pessoas começam a titubear, porque acham que aquilo ofende a sua inteligência. Quando, na verdade, é o exercício para a inteligência com humildade. Né? Que é quando eu conheço, eu vou colocar a serviço do meu semelhante. E é essa inteligência que faz com que, muitas vezes, diante de situações diversas, olha só que interessante, eu me cale
ao invés de falar. Que eu ofereço o ouvido, ao invés de querer falar. Que eu ofereça um abraço, ao invés de falar. Porque Jesus disse, se você não tem nada para falar que seja edificante, é melhor que se cale. E mais uma vez a gente vai lá no finalzinho, quando ele diz, o homem abusa da inteligência como de todas as outras suas faculdades. Então a gente chega a esse ponto de achar que porque estudei nas melhores escolas, frequentei os melhores colégios, estou nas rodas sociais, estou nisso, estou aquilo, as pessoas chegam a mim para tirar dúvidas, perguntam e tal. Mas se isso não se torna oferta de caridade, com humildade, que é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre a caridade, né? A caridade não é quantidade, a caridade é qualidade. É importante que a gente compreenda qualidade na caridade, né? É importante que a gente entenda isso. Então, a gente acaba sempre navegando por essas vias do equívoco, né? Eu gosto sempre de trazer um exemplo de Pedro, um diálogo que Pedro tem com Jesus, que mostra tanto, né? Essa condição que a gente tem às vezes de que nas interpretações das parábolas, e aqui eu vou até fazer uma pausa para fazer um convite a vocês que eu acabei esquecendo no início, tá? Todas as terças-feiras, pela Rádio Brasil Espírita, a gente está lá com o estudo das parábolas, tá? De 6h30 da noite até às 19h30. Então, quem não tem o aplicativo da rádio aí, por favor, baixe o aplicativo da rádio, participe lá conosco. É uma turma muito bacana aí, participa sempre fazendo perguntas e tal, alcance mundial, graças a Deus. Então, a gente tem participação de espírita, evangélico, católico, ateu, protestante, agnóstico, tudo, e todo mundo se entende, porque a intenção é a troca de aprendizado, né? Ninguém está na condição ali de estar ensinando, e muito menos nessa vaidade. Então, é bacana, participem lá com a gente todas as terças, não só do estudo das parábolas, mas de toda a grade da Rádio Brasil Espírita, com programas maravilhosos, e uma possibilidade, uma oferta para que a gente possa aprender ainda mais, né? Trocando essas ideias. Então, olha só, tem um diálogo de Pedro com Jesus sobre o perdão, onde o Cristo, em todas as oportunidades, Jesus, por falar sempre da lei de amor, o Cristo ele consegue, em poucas palavras, e em todos os momentos, em todas as oportunidades, ele consegue falar sobre tudo. E nesse momento, Pedro chega para Jesus e num diálogo, né, uma reflexão sobre o perdão, Pedro diz assim, isso daí que a gente vai retratar agora, gente, é só para a gente poder compreender como a gente precisa se aprofundar muito nas reflexões do Cristo. Não porque elas sejam complexas, não é isso. A oferta do Cristo é simples, mas porque ao buscarmos um aprofundamento nas reflexões de Jesus, a gente entra num processo tão necessário para tratar a nossa intimidade com Deus, chamado comunhão. E a gente precisa trabalhar, construir a nossa comunhão com Deus. A gente vai ter tempo de retratar isso desde o início, mas é importante, então, que a gente entenda que a nossa comunhão com Deus ela precisa ser estabelecida. E o aprofundamento nessas reflexões do Evangelho de Jesus nos remete a isso. Porque olha só que interessante. E no momento que eu fizer um sinal positivo, eu vou pedir para que vocês desbloqueiem o microfone, que eu quero ouvir a resposta de vocês. Olha só. Pedro, em determinado momento, ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, para que eu seja perfeito, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a meu irmão? Até 7 vezes? E aí, então, partindo daquilo que nós falamos um pouco lá atrás, é que o Cristo responde exatamente aquilo que nós perguntamos a ele, né? Jesus diz assim, em verdade vos digo, Pedro, que não
deveis perdoar apenas 7 vezes. Mas 70 vezes, 7 vezes. E aí, então, como é que a gente aprende o que isso significa, né? Que devemos perdoar o quê? Podem responder, viu? Que devemos perdoar infinitas vezes. Não é assim que a gente aprende? Né? Mas olha só que interessante. Quanto é 7 vezes 70? 490. 490 é um número finito ou infinito? Finito, não é isso? Então, onde é que está a infinitude? Onde é que está a infinitude que Jesus disse? Aí o que a gente vai fazer? Vamos aprofundar esse diálogo de Pedro com Jesus. Primeiro, entender por que Pedro falou 7. Porque 7, meus irmãos, é o número da perfeição para o povo hebreu. 4 é o número que remete a essa comunhão que nós falamos, o 4 e o 3. O 4 como elemento da divindade, o 3 como da relação humana. E aí, então, a gente começa nesse jogo dos números aí a entender um pouco dessa numerologia aí do povo hebreu, né? Onde 4 vezes 3 é 12, onde 12 são os números de apóstolos, 12 são os meses do ano, 12 são as tribos de Israel, 12 são as torres de Efraim, e por aí vai. 4. A 4 a gente tem as estações do ano, 4 a gente tem os elementos da natureza, fogo, terra, água e ar, e aí vai. 3, a 3 a gente tem na relação temporal, a gente vai ter manhã, tarde e noite, ou passado, presente e futuro, e aí a gente começa a navegar nisso tudo. Então, 4 vezes 3, 12, 4 mais 3, 7. O 12 representa a relatividade, o 7 a perfeição absoluta. Então, Pedro está perguntando assim para Jesus, porque Pedro vai com um elemento cultural para o Cristo, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes, que representa a perfeição para ele, né? E aí o Cristo, olha que maravilha. O Cristo responde com uma forma de falar que ele já tinha dito. E o Cristo diz assim, ó, eu não vim falar das minhas verdades, mas das verdades de meu Pai. E muitas vezes Jesus se referia, quando queria falar sobre a lei, Cristo ia buscar os profetas antigos, principalmente Isaías. Mas dessa vez, Cristo vai buscar Moisés. Porque o que Cristo respondeu para Pedro não era de Cristo. O que Jesus respondeu para Pedro não era dele. Jesus faz uma referência a Gênesis, lá no capítulo 2, quando a gente vai encontrar na relação entre Caim e Abel, né, quando se fala no perdão, e aí então se diz, não deveis perdoar 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes, fores ofendido. E aí então a gente aprofunda ainda um pouco mais, né? Porque olha só, por que Cristo foi buscar uma referência 1.500 anos antes, lá no Pentateuco Mosaico, uma obra da Gênesis? Porque a Gênesis fala sobre o quê? A Gênesis fala sobre a origem. A Gênesis fala sobre a essência. Olha a maravilhosa resposta de Jesus, respondendo a Pedro, tal qual ele perguntou. Pedro foi no elemento cultural, Jesus foi no elemento essencial. Jesus responde assim para Pedro, Pedro, vai na tua essência, vai na tua origem e busca a resposta. Porque tantas vezes fores ofendido, devereis perdoar. Aí a gente enxerga onde está a infinitude. Onde é que está a infinitude? Na nossa essência, na nossa origem. Então, nós temos a condição essencial de perdoar. Nós temos a condição essencial de sermos humildes. Nós temos a condição essencial da compaixão. Nós temos a condição essencial da paciência. Por quê? Porque todos esses elementos fazem parte da centelha divina. E a centelha divina é o próprio reino de Deus. Aí lá no início, a gente vai buscar o que Mateus traz
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. E por que nós não enxergamos? Porque está evidenciado sobre a nossa essência, né? Está, melhor dizendo, está uma capa, né? Um veludo sobre a nossa condição essencial, esses elementos que, na verdade, são deletérios, mas que a gente persiste ainda em trazer, como a vaidade, como o orgulho, como o egoísmo. Então, a partir do momento em que a gente começar a buscar essa intimidade com o Evangelho de Jesus, e quando é que a gente busca a intimidade? É quando a gente lê, relê, trilê? Não, é quando a gente busca vivenciar o seu apostolado evangélico. Claro que a gente não vai estudar o Pentateuco kardeciano, né, que eu espero que a gente não esteja lendo, mas que a gente esteja estudando, e que isso vai nos transformar, porque o Pentateuco kardeciano não vai nos transformar. O Evangelho de Jesus não vai nos transformar. O que é que vai nos transformar? A nossa liberdade, o nosso despertar, melhor dizendo, de consciência. Quando a gente compreende que é necessário para que haja uma mudança, o nosso querer. Então é preciso que a gente queira. Porque se a gente não quiser de verdade, né? Se o nosso querer não for verdadeiro, não for forte, a gente vai viver sempre naquele prisma de achar que quanto mais eu desenvolvo o meu intelecto, eu vou estar me aproximando do divino. Funciona assim? Não. A própria doutrina diz, para que haja o equilíbrio das asas, é necessário desenvolver o intelecto, sim, mas desenvolver o quê? A moralidade. Ou seja, pegar aquilo que se aprende, tendo como base, tendo como pilar, tendo como rocha o Evangelho de Jesus e nas oportunidades do dia a dia colocar em prática. O conhecimento que nós temos é nosso. Se nós temos facilidades de entendimento para determinados assuntos, maravilha, onde é que eu possa exercitar a caridade, ofertando àqueles que não têm, né, de uma forma que eles possam compreender melhor. É o que o professor faz, né, na sala de aula, né? É ele transformar aquele conhecimento que ele tem e passar aquilo de uma forma o quê? Didática. Não é isso que o professor faz? Ele tem que pegar o conhecimento e passar de forma didática para o aluno. Essa reflexão do nosso irmão lá de Bordeaux, né, o Ferdinand, ele chega a fazer uma comparação dessa questão do mau uso da inteligência aqui, né, com a enxada e o trabalhador. Quando ele diz assim que o jardineiro, né, por exemplo, um chefe ali tudinho, ele pega aquela enxada e ele dá para aquele trabalhador, ele espera que o trabalhador faça o quê? Faça um bom serviço, que ele vá arar a terra, que ele vá preparar a terra. Mas se ele pega aquela enxada e transforma ela em arma de agressão, ele está usando de acordo com a finalidade? Não. Então, o que é que a gente vai dizer para ele, né? Nós que, quando exercitamos o nosso julgamento, né? Ah, ele deve ser punido. Ah, ele deve ser expulso do jardim aí porque ele não vai cuidar, ele usou mal, né? E ele faz esse paralelo com a gente também em relação à inteligência. E quando a gente pega a nossa inteligência e a gente aplica ela de uma forma que não seja misericordiosa pela caridade, a gente está fazendo mau uso também dessa ferramenta, dessa faculdade, dessa condição. Então, pelo próprio princípio da lei de ação e reação, é natural que a gente, em outras oportunidades, a gente venha em alguma situação, né? E aí, claro, vai nas balanças dos méritos aí, né? Mas que a gente venha em alguma situação em que a gente tenha essa dificuldade para o mau uso. Então, a limitação fica ali, ó. A limitação é bloqueada, vamos dizer assim, no corpo perispiritual, refletir aquele bloqueio no corpo físico. E aí, então, o que é que a gente precisa? Misericórdia. O que é que a gente precisa?
compaixão dos outros, com aquilo que em determinado momento nós não tivemos. Então a gente vê que é todo um ciclo que obedece, né, a esse princípio, a essa lei, seja no plano material, seja no plano espiritual. A lei, ela é uma só, ela não muda. Ela nasceu perfeita, ela é perfeita, ela vai continuar perfeita por toda a eternidade. E é importante, então, que não adianta a gente bater o pé, né? Bater o pé naquela atitude de teimosia que muitas vezes a gente se coloca, né? Ah, mas eu tenho... Ah, fulano é muito inteligente. Fulano nossa, se destaca realmente em tudo. Mas toda aquela eloquência, se toda aquela inteligência, se todo aquele desenvolvimento das ciências, de tudo, se não for colocado a serviço do bem, a serviço da humanidade, a serviço do próximo, não está se fazendo bom uso dessa inteligência, né? Não está se fazendo bom uso dessa inteligência. Então, meus irmãos, são reflexões que a gente tem que buscar realizar, né? É muito interessante, né? Porque a gente já vai aqui no item 13, né? Esse capítulo, se a gente pegar esse capítulo lá no início dele, a gente vê que são poucos, é uma abordagem sempre profunda, obviamente, mas são poucos temas que a gente, que a espiritualidade trabalha. Mas olha só, a gente já vai aqui no item 13, ele fala da missão do homem inteligente na Terra. Né? Ou seja, o que é que o homem tem que fazer com a inteligência? Que reflexão, então, a gente vai fazer? Poxa, com aqueles que têm tanta inteligência diante daqueles que não têm tanto. Nações, e quando a gente olha a humanidade sob nações, nações tão desenvolvidas estão fazendo por aquelas nações que não estão tão desenvolvidas. Será que a gente hoje percebe um equilíbrio maior? Será que a gente já compreendeu essa lei de ação e reação? Né? Olha só que interessante para a gente ir finalizando a nossa reflexão. A gente não vai nem tocar mais na pandemia, vamos deixar a pandemia quieta aí no canto dela, né? Mas vamos pegar algo que está mais evidente ainda, né? Nós passamos já por uma guerra mundial, foi a Primeira Guerra Mundial, passamos. A gente aprendeu com essa guerra? A gente aprendeu com essa guerra? Não. Por que a gente pode dizer com tanta certeza que a gente não aprendeu? Basta só que a gente entenda que a lei divina é uma lei de ação e reação, de causa e efeito. Por que a gente, então, pode afirmar com 100% de certeza que a gente não aprendeu? Porque tivemos uma Segunda Guerra. Aprendemos com a Segunda Guerra? Não. Estamos vivendo uma Terceira Guerra, que é a guerra entre quem? Rússia e Ucrânia. Essa guerra não acabou. Olhe só como a humanidade está dispersa. Não bastasse isso, a gente já engatou uma quarta guerra, que é a guerra entre Israel e Hamas. Em algumas casas, quando a gente lança essa pergunta, as pessoas tendem a dizer assim, a Palestina. Mas o povo palestino não está em guerra, não tem nem condições de entrar em guerra com o palestino. É Israel e o Hamas. E assusta mais ainda quando a gente diz assim, olha, dessas guerras, qual é a mais antiga? As pessoas falam, Israel e o Hamas. A guerra mais antiga, meus irmãos, que remonta lá ao século IX, é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Aí aprendemos com a guerra entre Rússia e Ucrânia? Não. Estamos aprendendo com a guerra entre Israel e Palestina e Hamas? Não. Então, o que é que vai acontecer? Olha só a afirmação que a gente pode dizer. Vamos ter uma outra guerra? Provavelmente. Por quê? Porque a nossa conduta não muda. A lei de ação e reação, de causa e efeito. Então, enquanto nós, humanidade, acreditarmos que a inteligência nossa é para tentar o forte sobrepujar o fraco, a gente vai estar sempre colhendo os resultados do equívoco. Então, se a gente quer obter resultados diferentes, a gente tem que ter atitudes diferentes. Não se alcança a paz alimentando a guerra.
Não se alcança o amor alimentando o ódio. Não se alcança a humildade se equivocando, achando que, menosprezando aquele que não tem as mesmas condições e oportunidades, vai me fazer melhor. São equívocos que, no estalar de dedos, tudo isso nos dizer o quê? Mentirar. E aí nós vamos só passar o quê? Pelas consequências. Ah, porque Deus vai castigar? Não. Deus criou uma lei perfeita. Vai estar Deus se preocupando em estar castigando indivíduo nenhum? A lei por si só, ela se aplica. É uma lei de ação e reação. É uma lei de causa e efeito. Nada foge a este princípio. Nada foge a esta lei. Quer seja no plano material, quer seja no plano espiritual. Precisamos compreender, meus irmãos, o seguinte: nós somos as únicas criaturas que conseguem viver 3 tempos ao mesmo tempo. Olha só. Está lá naquela relação de comunhão que falamos, né? A relação, quando falamos lá sobre manhã, tarde e noite, passado, presente e futuro. Olha só que interessante. Parece legal, né, a gente poder viver 3 tempos ao mesmo tempo. Mas o que é isso? Isso é desequilíbrio. E quando nós vivemos situações de desequilíbrios, como a vaidade, né, exacerbada é um desequilíbrio, isso provoca em nós algo que a gente conhece tão bem, chamado dor. Muitas vezes a gente passa por experiências em que a situação, o ocorrido, passou e a gente continua remoendo aquilo que passou. Isso faz com que a gente fique preso, vivendo em que tempo? Passado. Qual é o tempo que a gente vive? Presente. Tentar viver em um tempo do qual a gente não faz parte provoca em nós desequilíbrio, provoca em nós dor. Da mesma forma que há pessoas que correm tanto, que quando a gente tenta pará-las e dizer assim, olha, espera um pouco, percebe o que está acontecendo na tua vida, né? Teu trabalho não está bem, teu ambiente familiar não está bem, está perdendo o crescimento dos teus filhos, e a pessoa diz assim, mas eu não posso parar porque a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Essas pessoas estão vivendo em que tempo? Futuro. E qual é o tempo que a gente vive? Presente. Tentar viver em um tempo do qual a gente não faz parte provoca em nós desequilíbrio, provoca em nós dor. A dor é desajuste, a dor é desarmonia, a dor é desequilíbrio. Emmanuel diz assim, o melhor tempo para que a gente possa potencializar em nós as nossas virtudes é o agora. É agora também o melhor momento para que a gente possa buscar dentro de nós aquilo que precisa ser reformado. Então, é o hoje o nosso melhor momento. Por isso, meus irmãos, a gente não pode deixar para amanhã aquilo que a gente precisa fazer hoje, aquilo que a gente precisa corrigir em nós hoje. Quem é que vai dizer para mim o que é que eu preciso melhorar em mim? Mesmo. A minha intimidade, a minha comunhão com Deus, nos momentos em que eu vou buscar a Deus na intimidade do meu quarto. Pode ser o quarto físico, mas o quarto que nós falamos é o quarto da intimidade, né? Nossa intimidade com Deus. É nesse momento em que a gente buscando nesse diálogo com o Pai, essa comunhão, em que a gente vai ter revelado, né, a nós mesmos as nossas necessidades. E aí, então, a gente vai buscar alinhar com o momento em que nós estamos vivendo. Será que eu preciso ser mais humilde? Será que eu preciso ser menos orgulhoso? Será que eu preciso ser menos egoísta? Será que eu preciso ser menos vaidoso? Né? E diante das oportunidades do dia a dia, dentro da minha esfera profissional, como é que eu posso estar auxiliando melhor ao meu semelhante? Diante do compromisso meu com a casa espírita que eu estou abraçando, né? O que é que eu estou me doando? Quanto eu estou me entregando? Porque recebendo, todos nós estamos sempre recebendo, né? Mas o quanto eu estou ofertando também? É importante que a gente entre nessa reflexão, porque os necessitados são muitos. E a espiritualidade superior precisa da nossa ajuda.
Jesus precisa e revelou aos seus discípulos, né? Ide e levai a palavra àqueles que têm ouvidos para ouvir. Mas ide primeiro aos gentios. Por quê? Porque eles ainda não estavam contaminados. Então a gente precisa, meus irmãos, levar essa palavra através da doutrina que abraçamos, mas sempre com humildade. Jamais com o julgamento de achar que aqueles que não despertaram ainda para o lado da espiritualidade são aqueles que vão arder no fogo do inferno, né? Não se fala tanto, né? Porque às vezes a gente arde no fogo do inferno, né? No inferno do quê? Das nossas emoções, né? Das nossas cobranças, né? Dos nossos estresses, e aí a gente paga o preço, né? Vem as dores da alma, né? Qual é a maior dor da alma? Depressão aí, né? Que a gente encontra hoje, né? Depressão, distúrbios e por aí vai, né? Mas enfim, meus irmãos, o importante é isso. Que a gente compreenda. Deus nos ama. E nos ama na exata condição em que cada um de nós se encontra. Que possamos entender que é esse o nosso melhor momento. Mas com uma breve ressalva. Rapidamente o hoje se torna ontem. Então não deixemos para amanhã as necessidades que temos de corrigir, bem como de potencializar em nós aquilo que já é bom. Deus nos ama e nos ama na exata condição em que cada um de nós se encontra. E nos ama ontem, hoje, amanhã e sempre. Obrigado. Boa noite. Muito obrigada, meu querido amigo, por Obrigado. compartilhar conosco dos seus estudos, dessas reflexões tão abençoadas, né? Muito obrigada. Receba a gratidão de todos nós que fazemos a Fraternidade Espírita Chico Xavier. Não, viu? Os dois planos da vida. Estamos à disposição. Obrigado a você. Então, meus amigos, meus irmãos, após esse momento, acalmemos as emoções, silenciemos-nos intimamente, elevemos os pensamentos ao alto, procuremos sintonizar a amorosidade daquele que é o caminho, a verdade e a vida, nosso Mestre Jesus, e a Ele assim diremos: Senhor Jesus, sob as bênçãos do Teu amor, aqui estamos, Senhor, Fraternidade Espírita Chico Xavier, reunida para mais uma noite de Evangelho. Quão grato encontramos-nos nesse instante, Senhor, por tudo quanto nos alimentamos da alma, por todas as informações que nos foram trazidas. Muito obrigada, amigo Jesus. Envolve a cada um de nós, envolve nossas mentes, os nossos corações com a Tua paz misericordiosa. Envolve os nossos lares com o Teu amor, e que esse amor possa também beneficiar a todos aqueles que conosco convivem, Senhor. Que a Tua luz, que a Tua misericórdia seja sempre a nossa inspiração. Que o Teu evangelho de amor, Senhor, seja a luz a iluminar o nosso caminhar. E que Teu exemplo, Senhor, seja sempre posto nas nossas vidas, hoje e agora, por todo sempre. Muito obrigada, Jesus. Obrigado. Então, meus amores, nós ficamos por aqui, mas antes já convidamos para que na próxima semana nós podemos estar mais uma vez reunidos, e dessa vez, como é a quinta quinta-feira do mês, né, nós vamos estar reunidos com a equipe da própria Fraternidade. Então, vamos fazer um evangelho lindamente coletivo com todos nós, vai ser um momento ímpar, vocês não podem perder o evangelho em punho aí, e vai ser participação completa de todos nós, trabalhadores e pessoas que se envolvem com o nosso trabalho. Então, que Jesus nos abençoe.